Isaías 64, verso 4, meus irmãos, e o verso 5. Eu leio a Bíblia na linguagem de hoje. Isaías 64. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito e que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estava irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Amados irmãos, o texto de Isaías nos leva a uma compreensão muito importante. Existe salvação e existe esperança para todos. E quando eu digo para todos, o todos ele é em letra maiúscula e ele abrange toda e qualquer pessoa. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o passado, não importa o presente, há salvação, há esperança para todos. Indiscriminadamente, qualquer pessoa. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus quer salvar, Deus ama e Ele há de manifestar a sua graça sobre todos nós. Amém? Você crê nisso? Então há esperança para todos, e o profeta Isaías, ele nos leva a entender essa verdade do Senhor. Essa semana nós concluímos a leitura do profeta Isaías na leitura bíblica anual. Que leitura fantástica, queridos! Como é interessante e importante você ver a mão de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus agindo ao longo do tempo. E o curioso é que o nome Isaías significa o Senhor Deus Salvação. Isaías ele vai falar justamente sobre o plano de salvação. Isaías vai falar sobre a graça, vai falar sobre a misericórdia, vai falar sobre a possibilidade de uma nação, e por que não dizer de uma pessoa ou de uma família poder se reencontrar e encontrar a sua salvação em Cristo Jesus. Isaías ele prega durante 40 anos aproximadamente, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Lá no capítulo 6, se não me engano, quando tem aquela visão no templo, ele diz, que no ano do rei Uzias eu vi o Senhor. Mas no começo do livro ele vai falar que profetizou durante esses reinados, durante 40 anos, Isaías levando uma mensagem de salvação. Isaías ele é um livro muito importante porque ele traz justamente essa mensagem de salvação. A mensagem de Isaías é uma mensagem que aponta para o Senhor como o único Salvador, em detrimento de qualquer outra espécie de divindade. E isso ele dá uma pincelada aqui no verso número 4 e no verso número 5, especialmente no verso 4, nunca ninguém ouviu falar de um outro Deus além de ti. Então Isaías está dizendo, nunca se pode confiar em um Deus para a salvação além do nosso Deus. É só o Senhor que salva, não há nenhum outro Deus, e não há, meu irmão, nenhum outro esforço humano que possa levar à salvação. Se é só o Senhor que salva, o meu esforço, a minha capacitação, o meu querer, a minha força do braço, ela não vai conseguir trazer essa salvação. Então Isaías ele vem para alegrar o nosso coração. Isaías, durante todo o seu livro, ele prega sobre o Cristo. Na verdade, Isaías, meus irmãos, é um resumo de toda a Bíblia. Ele é um resumo do Evangelho, é um resumo do plano da salvação. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, ele apresenta Jesus como o rei messiânico. Ele apresenta o Messias. A mensagem do capítulo 1 até o capítulo 39 é uma mensagem mais voltada e mais apropriada ou mais semelhante ao Antigo Testamento. Depois do capítulo 40 até o capítulo 66, Isaías apresenta o Senhor Jesus como servo sofredor, uma mensagem do Novo Testamento. Então nós temos em Isaías um resumo de toda a Bíblia. Nós temos no livro do profeta Isaías uma mini Bíblia, onde Deus apresenta o plano de salvação, o propósito de salvação, a graça de Jesus e a sua bondade para todos nós. Isaías, ele tem mais ou menos 400 citações no Novo Testamento. Quando a gente lê todo o Novo Testamento, a gente vai ver uma grande abundância de citações voltadas ao livro do profeta Isaías. Jesus usou muitas vezes a referência do profeta Isaías
principalmente no livro de Mateus. O livro de Mateus é o livro que mais traz citações do profeta Isaías. Por isso, irmãos, a importância desse homem, a importância desse texto, a importância desse livro, a importância dessa passagem da Bíblia, a importância de você ler as Escrituras, ler o profeta Isaías e através dessa mensagem você encontrar esperança, você encontrar salvação, você encontrar uma saída para a sua vida, uma saída para os seus problemas, para os seus dilemas, uma saída para as suas inconstâncias, uma saída para aquilo que nós não conseguimos humanamente encontrar. Amém, queridos? Isaías, ele nos traz essa mensagem de salvação, essa mensagem de esperança. Sendo um pouco mais específico, do capítulo 58 em diante, até o final do livro do profeta Isaías, a mensagem de Isaías é uma mensagem de estímulo. É uma mensagem de estímulo para aqueles que voltaram do cativeiro. O povo, pelos seus pecados, foi levado cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltam para Jerusalém. E a mensagem de Isaías, do capítulo 58 até o final, até o capítulo 66, é uma mensagem de estímulo. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de motivação, é uma mensagem de ânimo para aqueles que passaram tanto tempo longe do Senhor, para aqueles que passaram tanto tempo longe da sua terra natal, para aqueles que estavam desterrados, escravos, cativos. Uma mensagem para que agora então pudessem voltar para a sua terra, pudessem reconstruir a sua vida, pudessem reconstruir a sua adoração, pudessem encontrar no Senhor a salvação e a esperança pela qual eles oraram durante aqueles 70 anos de cativeiro babilônico. Nesse capítulo 58 até o 66, Isaías prediz a vinda do Messias. Isaías prediz a vinda de Jesus Cristo, aquele Messias que viria para trazer justiça, para fazer justiça, para reinar em justiça, aquele Messias que viria para trazer salvação, para salvar aquela nação, para libertar aquele povo. Capítulo 62 do profeta Isaías, especificamente no verso 1, se você está com a sua Bíblia em mãos, abra e leia junto comigo esse versículo, 62, verso 1. Isaías diz assim: eu amo Sião e por isso não me calarei, não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Então aqui Isaías traz essa mensagem de esperança, de renovação, uma mensagem de justiça, uma mensagem de salvação, uma mensagem de que Deus iria restaurar aquela nação. Meu amado, se Deus pode restaurar uma nação toda, por que não restauraria a sua vida? Se Deus pode transformar uma nação inteira, por que não transformar a sua casa, o seu lar, o seu coração, a sua história? A beleza de Isaías está nessa mensagem de justiça e de salvação. A mensagem também é de conforto. A mensagem de Isaías também é uma mensagem de esperança, porque aquelas pessoas precisavam de esperança. Elas precisavam se apegar a alguma coisa. Muitos haviam afastado da presença de Deus. Os 70 anos na Babilônia, para muitos, havia matado a fé. Muitos já estavam sem fé. Muitos já não criam mais. Muitos não acreditavam mais. Então a mensagem de Isaías é de confiança, é de reanimação da fé, é de um renovo, de uma nova esperança. Mas acima de tudo também, irmãos, é uma mensagem de conforto. Para quem passou tanto tempo escravo, agora eles precisavam de uma palavra de conforto. Para quem sofreu tanto, agora eles precisavam de conforto e de esperança. E é esta mesma mensagem de conforto que Deus traz hoje aos nossos corações. Para nós que estamos passando esse tempo de pandemia, para nós que estamos vendo famílias perdendo a sua fonte de renda, pessoas perdendo o seu emprego, pais de família sem trabalho, pessoas passando necessidades, é necessário uma mensagem de conforto. Isaías ele vem justamente com essa mensagem para o meu e para o seu coração. Deus vai ao encontro do pecador.
A mensagem de Isaías é um Deus que está em movimento, é um Deus que procura o pecador, é um Deus que procura aquele que se afastou da sua presença, é um Deus que não fica parado esperando que o pecador por si só chegue até a presença do Senhor que é santo. Isaías ele mostra para nós um Deus em movimento, e nós vemos no Novo Testamento um Jesus em movimento, um Jesus que ia ao encontro dos pecadores, um Jesus que passeava pelas vilas, pelos povoados, um Jesus que ia pregando o evangelho do reino, levando as boas novas, um Jesus que ia ao encontro das ovelhas que não tinham um pastor, aquele Jesus que está em movimento para encontrar o pecador, para salvar o pecador, para transformar esse pecador. Meus irmãos, o que nós precisamos hoje é justamente compreender que Deus ele está em movimento e Ele quer encontrar a mim, e Ele quer encontrar a você, Ele quer encontrar a sua família, Ele quer restaurar a sua casa, Ele quer transformar a sua sorte. Mas nem sempre esse Deus ele é bem compreendido. Olha o verso 4 que a gente acabou de ler no capítulo 66. Apesar de termos um Deus em movimento, um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que traz esperança, esse Deus nem sempre ele é bem compreendido. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de um Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor daqueles que nele confiam. Muitas vezes esse Deus ele era confundido, ele não era entendido e por isso ele não era adorado. As nações pagãs não compreendiam esse Deus. Como que um Deus se movimenta em favor das pessoas, como que um Deus aceita o pecador, como que um Deus ele abre os seus braços para receber aquele que está em pecado. Para muitas nações e para muitas pessoas, essa imagem de Deus não era possível, porque na mente daquelas pessoas, Deus para eles era alguém que vinha apenas para punir, era um Deus que vinha apenas para condenar, não um Deus que vinha para salvar e restaurar. Isaías fala no verso 5 ainda do capítulo 64, que ele aceita aqueles que fazem com prazer o que é direito, aqueles que lembram de viver de acordo com a sua vontade. Ele fala assim: olha, o Senhor estava irado conosco, nós continuamos a pecar. E aí Isaías fala assim, ó, só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Os caminhos antigos se referem à primeira aliança, ao primeiro pacto com Moisés, ao caminho da lei do Senhor, da qual eles haviam se afastado. Irmãos, infelizmente ainda hoje, esse Deus amoroso, esse Deus gracioso, esse Deus bondoso, infelizmente ainda hoje, esse Deus que age com misericórdia e justiça, ele não é compreendido, por isso ele não é buscado, por isso ele não é adorado, e por isso muitas pessoas não conseguem receber esse benefício nas suas vidas. No verso 5 ainda, Isaías fala: será que há esperança e será que há salvação? O que você acha, querido? Será que existe esperança? Será que existe salvação para todas as pessoas? Será que há esperança e salvação para o pior dos pecadores? E a resposta é sim, há esperança, sim, há salvação, porque eu um dia era esse pecador, eu um dia era essa pessoa que havia virado as minhas costas para o Senhor, havia negligenciado uma vida na presença dEle, e mesmo assim Deus não desistiu de mim, mesmo assim Deus não parou de me amar, mesmo assim Deus não deixou de acreditar na minha restauração, e no dia em que nos encontramos com Ele, nós podemos experimentar tudo isso. Então sim, há esperança, sim, existe salvação, sim, Deus pode transformar qualquer realidade. Mas qual que é o problema da mente humana? Qual que é o problema da concepção humana? É justamente nisso, que ele reconhece que Deus é amoroso. Eu não tenho dúvida que se você perguntar para as pessoas na rua, você acredita que Deus é amoroso? 99 vai dizer sim, Deus é amoroso. Você acredita que Deus ele é bondoso? As pessoas vão dizer sim, Deus é bondoso. Na mente humana, a concepção de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, ela é uma concepção até aceitável e presente. O problema é que essa mente humana, ela duvida que esse Deus amoroso e bondoso pode salvar a vida dessa pessoa, porque ela acha que os seus pecados são muito grandes e por ela ser muito pecadora, ela não tem perdão e ela não tem salvação. O problema da mente humana é esse, meus irmãos. A mente humana crê num Deus amoroso e bondoso, mas não crê que ela, como pecadora, pode ser salva por esse Deus amoroso e bondoso.
Por isso muitos não vão para o Senhor. Por isso muitos continuam distante dele. Por isso muitos continuam afastados do Senhor. Porque ainda que compreendam que Deus é bom e amoroso, elas não acreditam que Ele pode perdoar os seus pecados. Elas não acreditam que há esperança e salvação para essa pessoa. Ela não acredita que Deus pode sim apagar os seus pecados e dar a essa pessoa uma nova oportunidade de vida. Essa dúvida, meus irmãos, se Deus pode salvar ou não, nada mais é do que consequência do pecado do coração humano. Quando o pecado ele se arraiga de nosso coração, quando o pecado ele cria alicerce na nossa vida, quando o pecado cega o nosso entendimento e a nossa mente para Deus, nós não temos essa compreensão. E o que Isaías vai dizer aqui no capítulo 64, basicamente é isso. Um povo que estava em pecado, que não conseguia ver a graça do Senhor. Ele diz no verso 5, tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. O Senhor estava irado porque a gente se afastou do Senhor, mas nós continuamos afastados, nos afastamos mais ainda. E aí ele fala assim, só haverá salvação, só vamos poder ser restaurados se nós voltarmos os nossos olhos para Ti. Essa dúvida é consequência do pecado. É uma dúvida em relação à misericórdia e à graça de Jesus. É uma dúvida que cega o entendimento, que petrifica o coração. É uma dúvida que coloca os seus pecados num patamar maior do que a graça e o perdão de Deus. É uma dúvida que, ao olhar para o coração pecador, diz assim, eu não posso ser salvo. Não existe amor de Deus para a minha vida. Eu sou muito mal, eu fiz muitas coisas erradas, eu agi errado, e Deus jamais vai querer se encontrar comigo. Deus jamais vai me aceitar, Deus jamais vai me dar uma nova oportunidade, porque eu estive muito longe do Senhor. Mas esse é um pensamento errado que o inimigo coloca na nossa mente. Esse é um pensamento errado que o diabo coloca no coração de muitas pessoas, para que elas continuem afastadas do Senhor. Então, meus irmãos, Deus continua amando, não duvide disso. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então sim, Deus continua amando, Deus continua dando oportunidade, Deus continua nos querendo, Deus continua nos procurando, Deus continua nos alcançando para a salvação. Não duvide disso. Por isso eu quero nessa noite reafirmar essa verdade, a esperança e a salvação para qualquer pessoa. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais aqui no livro do profeta Isaías. Foque o seu olhar agora nos 3 primeiros versículos deste texto. 64 de Isaías, verso 1 ao verso 3. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama, tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisa maravilhosa, que nós nem esperávamos, tu desceste do céu, e as montanhas tremeram diante da tua presença. Meus irmãos, Isaías, ele mostra aqui um Deus amoroso e um Deus salvador. Isaías está falando para uma nação que estava afastado dele. Falava para um povo pecador. Falava para pessoas que haviam virado as costas para Deus. E agora Isaías ele vai manifestar aqui um desejo. Ele vai manifestar aqui uma vontade de que esse Deus, a quem eles haviam abandonado, esse Deus, a quem eles haviam rejeitado, Isaías agora ora para que esse Deus se manifestasse com poder e autoridade para aquele povo, mais especificamente contra os seus adversários. Percebe, meus irmãos, que um povo que se afasta, um povo que vira as costas para Deus, agora quase que está obrigando que Deus se manifeste em favor deles. Isso parece uma grande contradição. Como que eu, que me afastei do Senhor, vou exigir que Deus manifeste
o seu poder. Isso é uma grande incongruência, mas por que Isaías faz isso? Porque ele sabe que esse Deus, a quem eles deixaram e abandonaram, era um Deus que ainda podia trazer salvação e esperança. Esse Deus ainda poderia ministrar o seu amor para com aquele povo. E aqui Isaías reflete um povo aflito, um povo que estava angustiado, um povo que estava oprimido, um povo que estava desesperado. Essa é a palavra. Um povo desesperado, um povo clamando: Deus, como a gente gostaria que o Senhor manifestasse o teu poder sobre nós. Deus, como a gente gostaria que o Senhor manifestasse a tua glória. Deus, o nosso desespero é tão grande, a nossa necessidade é tão grande, a nossa angústia é tão grande, que eu espero, a gente almeja que o Senhor manifeste o seu poder. E meu irmão, toda vez que a gente busca Deus com essa ênfase, com esse vigor, com fé, Deus há de manifestar o seu poder nas nossas vidas. O coração do pecador agora está desejando Deus. O coração desse povo que virou as costas para ele, agora quer que Deus se manifeste. Esse povo que estava agora aflito e oprimido, ora para que Deus manifeste o seu poder e a sua graça. Esse povo agora precisa que Deus olhe para eles com amor e com cuidado. Abandonaram a Deus, mas agora querem livramento. E assim somos nós. Assim sou eu, assim é você. Nós, como seres humanos, abandonamos a Deus. Mas vai chegar um momento na nossa história onde a gente exige que Deus ele nos restaure. Aonde nós exigimos que Deus nos salve. Queremos a manifestação. Queremos a sua graça. E conforme o verso 2, não é qualquer tipo de manifestação que nos serve. A gente quer uma manifestação gloriosa. Verso 2. Essa manifestação seria como as águas que fervem em cima de um fogo forte. Os teus inimigos vão reconhecer a tua fama. Eles vão tremer de medo diante de ti. O que Isaías está colocando aqui é que Deus se manifeste. Da mesma maneira que ele se manifestou lá no Monte Sinai. Da mesma maneira que Deus se manifestou na tenda a Moisés. Da mesma maneira que Deus se manifestou ao profeta Elias lá no capítulo 18 de 1 Reis. Quando Elias ora e Deus manda fogo do céu, e o fogo consome o holocausto, consome as pedras, o altar, consome as águas que haviam sido derramadas ao redor daquele sacrifício, e o povo todo fica impactado com o poder do Senhor para a vida daquela nação. E qual que era o contexto do profeta Elias? Senão, um povo que havia abandonado ao Senhor, mas agora Deus manifesta um sinal da sua graça, do seu poder. E é isso que o profeta está pedindo agora, uma manifestação do Senhor. E você sabe, meu irmão, qual que é a maior manifestação que Deus pode trazer hoje? Qual a maneira que Deus vai se manifestar hoje a nós? É através da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai se manifestar a nós através de Cristo Jesus. Então, se eu e você, como o profeta Isaías aqui, nesses 3 primeiros versos, almejamos por uma manifestação de Deus, a gente tem que buscar conhecer a Jesus Cristo. Porque é através de Jesus que Deus vai se manifestar na minha vida e na sua vida. É através de Jesus que Ele vai manifestar o poder e a salvação e a graça para o seu e para o meu coração. Verso 4 até o verso 7. Nós vemos Isaías descrevendo aqui um povo pecador, um povo indigno, uma nação que havia se voltado contra ele. Apesar de pecadores, nós devemos, amados, orar a Deus. E é o que Isaías vai fazer agora, no verso 4, verso 5, verso 6 e verso 7. Isaías, como homem de Deus, como profeta, ele vai orar por aquela nação. Ele vai apresentar aquele povo diante do Senhor, para que Deus possa ter misericórdia deles. Porque Isaías sabia que, apesar de pecadores indignos, eles eram alvos da graça de Jesus. E ele então vai apresentar esses pecadores para que Deus olhe para eles com graça e com bondade. A salvação, ela vem do Senhor. A salvação não vem dos deuses, como ele fala no verso 4. Nunca ouviu falar de outro Deus além de ti. Salvação procede da graça do nosso Deus. Deus trabalha para aqueles a quem confia nele. Verso ainda número 4.
Ele age em favor daqueles que confiam em Ti. Deus, Ele manifesta o seu poder quando nós temos fé. Isaías vai um pouquinho mais adiante. Ele é o único Deus. E esse versículo 4 é citado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Se não me engano, tem até um louvor que fala exatamente sobre isso. Que nunca ouvimos, nem vimos, nem pensamos, nem imaginamos algo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. Esse Deus, ele sai ao encontro do justo. Esse Deus é um Deus fiel. E ele sai ao encontro, buscando pessoas fiéis, almejando por pessoas fiéis. Verso 5, tu nos aceitas com prazer aquele que é direito. Então nós temos que buscar a retidão, aqueles que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Isaías fala, olha, o Senhor está irado conosco, nós pecamos, mas nós queremos mudar a nossa história, nós queremos mudar o destino e o curso da nossa vida. A realidade que eles estavam vivendo, meus irmãos, era diferente daquilo que de fato era o ideal diante do Senhor. O que aquele povo estava fazendo agora era muito longe daquilo que era o ideal que Deus esperava dele. O povo não estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Eles não estavam adorando ao Senhor. Eles não estavam amando ao Senhor. Eles não estavam vivendo para o Senhor. Eles haviam voltado-se contra o Senhor. Mas eles agora precisam que esse Deus olhe para eles de novo com misericórdia e graça. O Deus que antes era bondoso, agora é um Deus que está irado. Um Deus que antes era piedoso, agora é um Deus que está punindo o pecado. Um Deus que antes agia com misericórdia e graça, na visão do profeta Isaías, é um Deus que agora está condenando aquela nação. Mas esse Deus jamais deixou de amá-los e de cuidar deles. No verso 6, Isaías vai falar que o pecado, ele se comparava a traços de imundícia. Todos nós tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como um trapo sujo. Nós somos como folhas secas, os nossos pecados como uma ventania, que nos carregam para longe do Senhor. O profeta Isaías vai descrever, meus irmãos, esse pecado que levava essas pessoas para longe de Deus, como aquele leproso que se escondia e se ocultava de todo mundo, porque ele não queria mostrar a sua condição para os outros. Quando a gente se encontra numa condição de pecados, naturalmente a gente vai querer se ocultar, para que as pessoas não vejam o nosso pecado. Mas, diante disso, qual que é a solução para essa condição? É o verso 7. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu escondeste de nós e nos abandonastes. Diante dessa condição de pecadores, nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Nós temos que reconhecer as nossas falhas. E a partir desse confessar os pecados, nós temos que buscar o perdão e a restauração. Deus quer ouvir dos nossos lábios essa confissão: Senhor, nós somos pecadores imundos. Senhor, nós não somos dignos da tua misericórdia. Senhor, nos perdoa porque nós nos afastamos de ti. É essa confissão que vai abrir caminho para a salvação. É essa confissão que vai abrir a oportunidade de Deus agir com misericórdia e graça. É essa confissão que vai proporcionar ao Senhor a possibilidade de nos resgatar. O castigo virá se nós não nos arrependermos. E esse castigo é descrito como as folhas secas no final do verso 6. Se não nos arrependermos, seremos como essas folhas secas, que os pecados acabam matando a nossa fé. E como folhas secas, nós seremos levados pelas ventanias. Vamos ser levados para longe do Senhor Jesus. Amados, não há outra alternativa para nós, senão voltarmos os nossos olhos para o Senhor. E a pergunta é: quem irá invocar o Senhor para receber o seu perdão? Quem é que vai confessar diante dele os seus pecados para que Deus possa restaurar e salvar? Quem é aquele que vai reconhecer a sua condição e vai dizer: Deus, por favor,
mude a minha história. Deus, por favor, mude a minha vida. Deus, por favor, eu não aguento mais essa condição. Deus, eu preciso de uma vida diferente. Quem serão aqueles que assim vão fazer? Verso 7. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Será que eu e você, meus irmãos, nos enquadramos nessa descrição do profeta Isaías do verso 7? Nós estamos dentro desse bolo aqui do ninguém que ore, ninguém que busque, ninguém que se arrependa, ninguém que se converta. Será que nós estamos dentro desse bolo de pessoas aqui, desse grupo de pessoas que por causa dos pecados, no verso 7, se escondem do Senhor, se escondem da presença de Deus, voltam-se cada vez para mais distante do Senhor, e a consequência natural desse abandono é justamente Deus nos abandonar? Precisamos reagir diante dessa condição e voltar os nossos olhos para o Senhor. Isaías termina o seu capítulo 64, a partir do verso número 8, trazendo uma mensagem de consolo e confiança e reafirmando a sua palavra de que há salvação e há esperança. Verso 8: Mas tu, ó Senhor Deus, é o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Quando Isaías fala que Deus é o Pai, quando Isaías fala que nós somos o barro, quando Isaías fala que Deus é o oleiro, que nós somos feitos pelo Senhor, Isaías está reafirmando a sua convicção. E ele está reafirmando para o povo que Deus é um Deus que pode salvar, que há esperança e que nem tudo está perdido. Ele termina essa parte do capítulo 64 dizendo: olha, nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus que é Criador, nós temos um Deus que é Senhor da história, nós temos um Deus que está no controle de tudo, nós temos um Deus que, como oleiro, ele tem autoridade para malear, para moldar o barro da maneira que ele quiser. Nós temos um Deus que está cuidando das nossas vidas, que está moldando a nós para que sejamos exatamente aquilo que ele deseja que nós sejamos. A mensagem do profeta Isaías vai reafirmar a esperança e a salvação. E essa mensagem ela vem aqui através de uma oração. Isaías agora volta a orar, ele volta a lamentar a condição do povo, mas ele também ora confiando nessa esperança. A esperança que Deus tem colocado em nossos corações. Ele se dirige ao Pai, Deus como Criador, Deus de amor. Capítulo 63, no verso número 16, Isaías fala assim: Tu és o nosso Pai. Nós, os antepassados, Abraão e Jacó, não se importam conosco, mas fazem caso de nós. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, e desde o princípio nós te chamamos de o nosso Salvador. Isaías sabia que Deus jamais abandonaria aquele povo. Isaías sabia que esse Deus que é Pai, que é Senhor, que é governador, que é autoridade, jamais deixaria eles à mercê e perecer nos seus pecados. Por isso Isaías, ele evoca essa relação de paternidade e de soberania. Meus amados, a melhor relação que eu e você podemos ter com Deus é uma relação de paternidade e de soberania. Porque aquele Deus que ele é Pai, ele também precisa ser soberano e Senhor. E ao mesmo tempo que Deus age como Senhor e soberano, ele também nos trata como filhos. Ele nos ama como filhos. Ele cuida de nós como filhos, para que nós possamos estar sempre na sua presença. E isso nós vemos aqui na imagem do barro. Nós somos incapazes de alguma coisa. O que o barro pode fazer à frente do oleiro? O que o barro pode fazer diante do oleiro? Segundo o profeta, não pode fazer nada, que nós somos como o barro nas mãos do oleiro, que ele molda, ele dá forma, e se não ficou bom, ele volta ao processo de novo, ele quebra e ele faz de novo. Então o barro não tem nenhuma autoridade, não pode nada à frente do seu oleiro. Da mesma forma, nós somos incapazes de alguma coisa diante do nosso Deus.
porque Ele é soberano. E se Ele é soberano, eu e você somos obras das mãos desse Deus. Amém? Somos obras das suas mãos. E por isso podemos confiar que o Senhor sempre se importa conosco. Querido, guarde isso no seu coração hoje à noite. Deus sempre se importa com você. Deus jamais vai deixar de se importar com a sua vida. Deus jamais vai deixar de amar você. Deus jamais vai deixar de buscar você, porque você é importante para Ele. Você é precioso para Ele. Você é preciosa. Então sempre Deus vai estar como um bom pai e como um bom goleiro à procura de quem Ele possa salvar e resgatar e redimir para a sua glória. A oração de Isaías é uma oração para que a ira de Deus pudesse estar terminando. Verso número 9: não continues irado, Senhor, conosco, nem lembres para sempre dos nossos pecados. É uma oração dizendo assim: Deus, diminui um pouquinho aí a pressão. Pai, diminui um pouquinho a sua ira. Deus, faça cessar a tua ira. Nós merecemos, nós somos maus, nós pecamos, nós nos afastamos, mas Deus, dá um tempo para a gente. Dá um refrigério. Senhor, dá uma nova oportunidade. Isaías, ele ainda vai orar para que não se lembre dos pecados deles. Verso 9: não se lembre para sempre dos nossos pecados. Não esqueça que nós somos o teu povo. A oração dele no verso 10 vai no sentido de que já houve muita destruição. As suas santas cidades viraram deserto. Jerusalém está arrasada. O Monte Sião está abandonado. E essa destruição avança no verso 11. O nosso belo e sagrado templo está destruído. A oração de Isaías é para que Deus pudesse olhar para tudo aquilo que havia acontecido. Tanta destruição, tanta desgraça, tanta coisa ruim. O templo destruído, Jerusalém destruída, Sião destruída. Isaías fala assim: Deus, já foi muita destruição. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós vemos quanta perca, quanta destruição, quanta coisa ruim já aconteceu conosco. E muitas vezes nós nem temos força para orar, como Isaías orou, dizendo: Deus, já foi demais. Deus, eu não aguento mais. Deus, já é muito para mim. Pai, dá uma aliviada nisso, porque eu não estou conseguindo mais suprir, ou manter, ou aguentar tudo isso que está acontecendo. O lugar da adoração, o lugar do serviço, o lugar do louvor que era o templo, agora está tudo destruído. Quantas pessoas que estão com o seu coração destruído, que é o lugar do templo do Senhor, que é o lugar da adoração do Senhor. Quantas pessoas não têm mais nem força sequer de buscar ao Senhor, porque a vida dela está tão arrebentada que ela não vê mais salvação para si mesma. O pecado fez cessar a adoração. O pecado bloqueou toda e qualquer busca pelo Senhor. E Deus pede para que eles pudessem ser restaurados. E no verso 12, Isaías termina como se deixasse no ar uma mensagem para que a gente responda à pergunta: vendo tudo isso, ó Senhor, não vais fazer nada? Isaías descreve todo um cenário de caos, de abandono, de destruição, de miséria, de pecado. E aí Isaías, na sua oração, ele termina dizendo assim: Deus, e agora, diante de tudo isso, como que vai ser? Deus, agora diante de tudo isso, o que vai acontecer? Deus, e agora o que vai acontecer conosco? Será que vais ficar calado e nos castigar ainda mais? Isaías termina o capítulo 64 com essa oração, pedindo: Deus, o que o Senhor vai fazer com a gente? Deus, qual vai ser a consequência de tudo isso que nós vivemos até aqui distante de Ti? Deus, será que essa realidade, essa condição vai continuar? Nós vamos continuar sofrendo, nós vamos continuar padecendo, nós vamos continuar colhendo os frutos daquilo que nós plantamos? Amados, a resposta para esse questionamento de Isaías seria: vai depender de vocês. Vai depender só de vocês. Se vocês continuarem afastados de mim, essa condição vai continuar. Mas se vocês voltarem para mim, eu vou mudar isso.
Se vocês olharem para mim, eu vou trazer salvação, esperança e graça. Mas se vocês continuarem distantes, o peso do pecado vai continuar agindo na vida de vocês. E é essa mesma resposta, irmãos, que nós agora temos que apresentar para o Senhor. Quando a gente se pergunta, e agora Deus, o que vai ser de mim? Quando a gente questiona, e agora Deus, o que vai acontecer? Vai continuar essa opressão ou vai vir salvação? Deus, vai continuar esse caos na minha vida ou vai ter uma outra perspectiva? Deus, eu vou continuar colhendo esses frutos amargos, eu vou continuar chorando, eu vou continuar abandonado, eu vou continuar sofrendo ou vai mudar essa realidade? E a resposta, meus irmãos, é basicamente a mesma que Deus poderia ter dado para Isaías. Vai depender de você. Vai depender só de você. Porque se você se voltar para o Senhor, Ele vai exercer graça, misericórdia, salvação e esperança para a sua vida. Mas se nós continuarmos distantes do Senhor, afastados dos seus caminhos, não há como Deus manifestar essa graça e essa misericórdia, porque nós estamos negligenciando aquilo que Deus quer de todos nós. Amém?